A Bíblia Nossa de Cada Dia está começando agora e você é muito bem-vindo para nós meditarmos hoje em mais um salmo da Palavra do Senhor. E hoje nós estamos iniciando o terceiro livro do Saltério. Hoje nós vamos meditar no Salmo 73 e esse livro ele vai do Salmo 73 até o Salmo 89 e eu espero que você esteja muito empolgado para nós começarmos mais essa jornada meditando em um capítulo da Palavra de Deus por dia. E este salmo é um salmo de Asaf. E quando nós meditamos no Salmo de número 50, eu falei um pouquinho sobre Asaf, mas caso você esteja começando conosco hoje, ou caso você tenha começado depois do Salmo 50, Asaf era um músico que viveu no tempo de Davi, e ele foi indicado pelo rei para ser ministro da música no templo, e você pode ver isso lá em 1 Crônicas 15, 19, e também no capítulo 16 e verso 5. Além do que ele é fundador, né, ele foi fundador de um dos coros do templo, você pode ver isso lá em 1 Crônicas 25, 1. E Asaf não foi responsável somente pelo Salmo 73, mas ele também escreveu o Salmo 50, como nós vimos a princípio. E os salmos de número 73 até 83 são atribuídos a ele. Então, nós vamos meditar nesse salmo tão belíssimo e ele traz para nós, queridos, um assunto muito interessante. Ele vai falar sobre a inveja, que muitas vezes entra no nosso coração, apesar de nós amarmos e temermos a Deus e buscarmos fazer as coisas da maneira do Senhor. E eu acho muito interessante Asaf trazer isso em forma de uma canção, de uma adoração, até mesmo porque ele vai falar conosco como quem já passou pela situação, ele não está vivendo um momento de inveja. E é interessante porque a inveja é um sentimento tão desprezível que a maior parte das vezes que nós sentimos a inveja, nós a encobrimos. E quando eu digo inveja, talvez você esteja pensando naqueles capítulos de novela que você assistiu no passado, em que você via aquelas cenas todas, aquele drama. Mas aqui o autor do Salmo, ele vai falar da inveja como algo muito sutil, muito simples, que invade o nosso coração como quando nós vemos que o outro, que não está buscando fazer as coisas à maneira de Deus, que está vivendo uma vida, entre aspas, fácil, vamos falar dessa maneira, ele está alcançando todos os seus objetivos. Enquanto aqueles que estão ali dia após dia, buscando morrer para si mesmos, fazer a vontade do Senhor, não pecar, não errar o alvo, aqueles que estão se dedicando realmente de todo o coração em fazer a vontade de Deus, passam por tantas lutas. E nesse momento, o nosso coração ele é tocado com aquela sensação de, será que vale mesmo a pena? Né? Olha lá o ímpio prosperando no seu caminho e eu aqui lutando para fazer o certo e sofrendo. Bom, esse salmo é a respeito disso. Então vamos começar? Primeiro, o versículo 1, ele traz a vitória, né? Ele diz assim, certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Então, o versículo 1 traz a vitória, traz ele admitindo que com certeza, né, certamente, Deus é bom para Israel e para aqueles que continuam buscando a pureza de coração, buscando fazer as coisas à maneira de Deus. E no versículo 2 e no versículo 3, o salmista vai contar para nós qual foi a luta. A luta dele foi... Sabe que eu olhava para os ímpios e eu sentia inveja deles porque parecia que estava tudo bem com eles, né? E aqui ele vai contar para a gente um pouco mais sobre os pensamentos que ele havia tido antes, não mais. Versículo 4. Eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doenças como os outros homens. Por isso, o orgulho lhes serve de colar e eles se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções, em sua arrogância ameaçam com opressão. Com a boca arrogam a si os céus, e com a língua se apossam da terra. Por isso o seu povo se volta para eles e bebe suas palavras até saciar-se. Eles dizem, como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam suas riquezas. Uma paradinha aqui.
Então o salmista vai falar sobre a arrogância que muitas vezes os ímpios demonstram, porque tudo vai bem em suas vidas. Eles têm saúde, eles têm bens, com as suas palavras eles se exaltam, as pessoas ao seu redor querem beber das suas palavras, né, como é dito aqui nos versos, e eles gozam de pompas, de honra, e aqui ele exalta todas essas qualidades, ou qualidades ruins, né? Todas essas características do ímpio que fazem com que ele, ao olhar, pense: poxa vida, quantas vezes, vamos pensar o contrário, né? Aquele que teme a Deus tem problemas na saúde, aquele que teme a Deus passa dificuldades financeiras, aquele que teme a Deus não tem as suas palavras consideradas. Então, o salmista aqui está ponderando o quanto para ele é entristecedor ver que os ímpios gozam de tantos benefícios ou de tantos bons resultados, enquanto muitas vezes o justo tem as suas lutas diárias. Mas, no versículo 13 ele continua: certamente me foi inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito, falarei como eles, teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus e então compreendi o destino dos ímpios. Outra pausa. No versículo 13 ele começa descrevendo para nós um pouco do sentimento que ele tinha outrora, que era inútil ele buscar fazer as coisas da maneira de Deus e lavar as mãos na inocência, vamos falar dessa maneira, porque todos os dias, versículo 14, ele estava passando por lutas. Todas as manhãs era como se ele recebesse castigos, né? Você acordar e aquele problema ainda estar lá, sem ser resolvido, você de mãos atadas. Então ele estava se sentindo talvez abandonado, oprimido e, além de não ter as suas causas respondidas, as suas situações pessoais alinhadas com aquilo que ele queria, ele ainda via as pessoas que não temem a Deus sendo bem-sucedidas. E então ele honestamente não estava conseguindo entender isso. É o que diz o versículo 16. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Por que o ímpio prospera? Por que muitas vezes aquele que teme a Deus passa por lutas? Até, versículo 17, a grande chave, eu grifei ele na minha Bíblia, até que entrei no santuário de Deus e então compreendi o destino dos ímpios. E agora, ele vai relatar para nós aquilo que ele entendeu. Porque as bênçãos financeiras, as bênçãos de saúde, a pompa, o reconhecimento, a honra dos homens, tudo isso são coisas que os nossos olhos podem cobiçar nessa vida, né? Pode parecer grandioso demais aos nossos olhos ter todas essas coisas nessa vida. Mas quando o salmista ele para meditar lá na presença de Deus, no santuário de Deus, ele pensa no fim de todas as coisas e o quanto esta vida é passageira. O quanto tudo que nós temos aqui é transitório e, embora nós possamos e devemos trabalhar, comprar, gozar das bênçãos que o Senhor nos dá, cuidar da nossa saúde para ter a saúde, embora nós devamos com certeza buscar o melhor da nossa vida aqui, a nossa pátria está nos céus. Nós almejamos viver eternamente com Cristo. Os nossos olhos não podem estar nesta vida. Aliás, se nós nos basearmos apenas naquilo que podemos ver nesta vida, nós somos os mais infelizes dos homens, né? O céu, a presença de Deus, vê-lo não apenas em parte, mas vê-lo face a face e entender que após esta vida há uma vida eterna é realmente o que faz a diferença nos nossos dias, né? Então ele continua do versículo 18, porque aqui ele vai constatar qual é o fim dos ímpios. E ele diz: certamente os pões em terreno escorregadio e os fazes cair na ruína. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando acordamos. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. E aqui o salmista, de maneira tão poética, ele vai falar a respeito da rapidez com que a vida se esvai pelos nossos dedos. Então, pelo meio dos nossos dedos, né, pelo vão dos nossos dedos. A vida aqui é muito passageira. Então, com certeza, aqueles que decidem viver uma vida na impiedade, perguntando, como diz lá o versículo 11, como saberá Deus?
terá conhecimento Altíssimo. Aqueles que decidem fazer as maldades e viver na sua arrogância e viver na sua petulância, desprezando o conhecimento de Deus e até duvidando, porque às vezes, queridos, quando o juízo de uma atitude errada demora para vir, dá a impressão que passou ileso, né? Dá a impressão que Deus nem viu. Isso é engano, né? O salmista vai dizer, com certeza estes que decidem viver sem o Senhor passarão o restante da vida eterna, né? A vida eterna longe do Senhor. Rejeitaram a presença de Deus, rejeitaram a sua vontade aqui na terra e não estarão na presença dele após a vida terrena. E então, continuando a leitura, versículo 21. Quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. E aqui o salmista está diretamente se dirigindo a Deus. Versículo 23. Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustens. Tu me diriges com o teu conselho e depois me receberás com honras. Só uma pausa aqui. Nesses versículos, o salmista reafirma a verdade de que Deus está conosco em todo o tempo. E quando ele diz aqui que o Senhor toma ele pela mão direita e sustém, está dizendo que ainda que o justo, aquele que busca ter um coração limpo, aquele que busca fazer a vontade de Deus, ainda que o justo passe por lutas, ele não está sozinho nessas lutas, porque para que Deus possa estender a mão direita, ele precisa estar perto. Deus é um Deus de perto e ele escuta a nossa oração. E ele vê o nosso sofrimento. E quanto mais nós entregamos para ele as nossas causas, mais ele realmente, com o senhorio nas mãos, vamos falar dessa maneira, né? Porque ele é o Senhor de todas as coisas, ele age em nosso favor. Muitas vezes não dando aquilo que pedimos, mas dando exatamente aquilo que precisamos, porque ele é o Pai que sabe de todas as coisas. O nosso Deus muitas vezes dá alguns nãos para nós, exatamente porque ele nos ama. Porque ele vê além da esquina. Eu e você, nós temos a nossa visão muito limitada. E às vezes ficamos chateados com Deus quando oramos por algo e a resposta não vem. Mas aqui o salmista vai dizer, o Senhor me sustém. E o Senhor me dá conselho. E o Senhor me recebe com honras. E aí, o versículo 25 é maravilhoso. O salmista diz assim, a quem tenho nos céus, senão a ti? E na terra, nada mais desejo, além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Continuando o verso 27. Os que te abandonam, sem dúvida, perecerão. Tu destróis todos os infiéis. Mas para mim, como é bom estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio. Proclamarei todos os seus feitos. E embora eu quisesse terminar aqui, eu não vou terminar com o versículo 28, eu vou terminar com o versículo 1, que fala, certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração, porque ele começa o salmo após ter passado por toda essa luta, e esta é a conclusão dele. E eu estou lendo a Nova Versão Internacional e a palavra é certamente, mas caso você esteja lendo na King James, a palavra é verdadeiramente, ou na Almeida Revista Atualizada é com efeito, ou na Nova Almeida diz de fato. Todas essas palavras querem dizer a mesma coisa, eu tenho certeza. Então você e eu, nós terminamos esse salmo com uma certeza. Deus é bom em todo o tempo. Ainda que você esteja passando por lutas e você veja, como Asaf via, veja que alguns à sua volta estão prosperando. Eles não passam por 1/10 da luta que você passa. E de repente lá no seu coração você pensa, poxa Deus, por que eu estou sofrendo tanto? Por que isso não se resolve? Por que não vem uma resposta? E aí você olhar para a vida do ímpio, que você saia desse salmo hoje pensando, ok Deus, o Senhor me toma pela minha mão direita e o Senhor me sustém. E o teu conselho me guia. E a quem tenho eu no céu além de ti? E que você queira, como o salmista diz, né? Que você queira na terra também, na terra, estar somente na presença dele, estar somente junto a ele. Que o seu coração seja limpo hoje de toda tristeza, de todo sentimento de abandono. E se você chegou pela leitura desse salmo sentindo que Deus não te vê, que você saia dele sabendo que os olhos do Senhor passam pela terra.
E o Senhor, Ele não rejeita aquele que se aproxima dEle. Então, fale com o Senhor em oração. Ele inclina os ouvidos dEle para te ouvir. E a sua luta não está escondida diante dos olhos dEle. Então, fale com Deus. Ore. E que você possa, como Asaf, declarar que você tem certeza de que o Senhor é bom, de que Ele está com você. E que esse momento difícil que talvez você esteja passando, que não se compara a nada do que você tem visto ao seu redor, ele é um momento, ele é uma estação, e você não está sozinho nela. Você tem a companhia e a presença do Deus Altíssimo, que te ama muito, a ponto de ter dado o Filho dele, Jesus Cristo, para morrer na cruz pelos teus pecados e pelos meus, para que nós pudéssemos ter acesso a ele. Você é muito amado. E eu espero você, se o bom Deus permitir, para nós meditarmos amanhã no Salmo 74. Deus te abençoe.